play. Olá. Oi, pessoal. Oi para quem tá chegando. Oi para quem vai assistir depois. Tudo bem? Boa noite. Vou dar um tempinho, alguns minutinhos, para o pessoal ir chegando. As 1.500 pessoas que vai entrar hoje. E esperando a nossa convidada de hoje, especialíssima. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, obrigada aí pela confiança. Muita expectativa para hoje, né? Ai, Vitinha, tudo bem? Bem-vinda hoje como espectadora. Tá ficando instagramzeira aí, Rutinha. Que gostoso. Vocês estão me ouvindo bem? Sueli, hoje é o dia da Sueli. Olá, olá. Juntas, Catinha. Catinha é parceirona, né? Bem-vinda, obrigada, viu, pela força de sempre. Ai, que bom, tá bom o áudio. Bom, gente, só para introduzir aqui, hoje vocês sabem que é o dia da live sobre oração. A importância, né, e quanto a oração é algo imprescindível na vida dos nossos filhos, né? E quanto a gente tem necessidade de se posicionar na intercessão para os nossos filhos. Na verdade, esse é um papel mais do que necessário, né? Então, para a gente falar sobre isso, ninguém melhor do que as da pesada, Dona Sueli. Vou chamar ela aqui, tá? Vou sentar. Vou fazer uma com um monte de gente aí, uns quadradinhos aí pra ficar. Olá! Olá! Entramos. Pronto, deu certo. Linda! Olá! Deu certo, né? Deu certo. A gente tá aprendendo e a gente chega lá. Eu também tô no treinamento aí, gente. Cada dia um aprendizado novo. Preciso de uns especialistas aí para me ajudar também. Seja bem-vinda, pastora Celi. Já quero agradecer pela sua disposição, né? A gente tentou fazer semana passada, não foi possível, mas eu creio que o Senhor tinha esse dia marcado para que a gente fizesse esse encontro, né? Então, que seja um momento de um mover do Senhor aqui, hoje, e para quem estiver ouvindo depois também, porque eu sei que muita gente assiste depois, né? O pessoal depois me fala, eu não consegui ver a live no dia, mas eu assisti. Obrigada por todo mundo que está acompanhando aí as lives, e eu tenho certeza que é um propósito do Senhor, a gente está colocando uma voz para que esse propósito seja levado à frente, né? A Sueli é minha parceira, minha amiga, mas acima de tudo ela é minha pastora, né? E junto com a pastora Helena, elas dirigem a equipe de intercessão da Igreja Comunidade Cristã Casa, e elas são da barra pesada. A Helena, ela pensa que ela vai escapar dessa, mas não vai não, é só a primeira leva. Espera ainda que ela vai ver o que te aguarda. Né, amiga? Bom, queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, para quem ainda vai te conhecer. Quem é Sueli? Falasse um pouquinho de sua família, do seu ministério, dos seus filhos. Então, boa noite, gente. É uma alegria estarmos aqui. A semana passada não conseguimos, mas creio que o Senhor preparou esse dia para que a gente estivesse aqui compartilhando algumas coisas. Então, eu sou a Sueli, eu sou pastora na comunidade A Casa, sou casada com o Paulo,
tenho 2 filhos, Rodrigo de 19, Isabela de 15 anos, e estamos aqui, né, para compartilhar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, que nós vamos falar hoje, que é sobre orar e interceder por nossos filhos, não só por nossos filhos, né, mas por toda essa geração que o Senhor tem confiado a nós. Então, esse tem sido algo que eu creio que está na agenda de Deus, né, a gente estar orando por nossos filhos, e hoje o Senhor preparou para que a gente estivesse aí compartilhando um pouco sobre isso. Amém. E assim, você tocou num ponto que não tem como a gente não falar. Primeiro porque isso tem sido algo que tem queimado no nosso coração, né? Juntas a gente tem gerado isso também, no particular e na igreja, né? Nossa comunidade tem sido despertada para a questão dessa geração, né? De cobrir essa geração, de interceder por essa geração, de investir nessa geração. Então, quando a gente fala dos nossos filhos, nós estamos falando dos filhos de todos, né? Então, a gente tem um lema na casa que os seus filhos são os meus filhos, né? Então, na verdade, assim, a gente não divide essa coisa, eles são meus, eles são nossos filhos. Então, quando a gente fala deles, a gente está falando de toda uma geração, de todo esse propósito que o Senhor tem nesses dias, né? Daqui para frente, né? Então, assim, queria que você falasse sobre o que é interceder, né? Qual é o propósito da intercessão e qual que é essa chama que o Senhor tem acendido, o que significa essa chama que o Senhor tem acendido a respeito da intercessão por essa geração. Sim. A intercessão, ela tem um significado muito, muito simples, digamos assim, né? E é o que diz a palavra, é você interceder em prol do outro, é você se colocar no lugar do outro, né, em favor do outro, perante Deus, e clamar por aquela vida. Lá em Ezequiel, né, diz assim, procurei um homem que estivesse na brecha. Então, a intercessão ela tem a ver com isso, e você se colocar em um lugar em prol da outra pessoa, né? Então, o Senhor tem chamado um povo para esse lugar de oração, de intercessão em prol do outro. Lá em 1 Timóteo, né, diz assim, né, antes de tudo, apresentar a sua intercessão. Então, antes de qualquer coisa, o Senhor nos convoca para que a gente seja um povo que interceda, que ore, né, que clame a Deus dia e de noite. Então, esse é um lugar onde o Senhor tem convocado homens e mulheres para que estejam se colocando na brecha pelo outro, para que esteja se colocando no lugar do outro, clamando a Deus, né? Chegando em um lugar onde você clama em prol de outras pessoas. Essa é a intercessão. Quando a gente fala sobre se colocar no lugar, né? Às vezes parece até chover no molhado você orar pelo filho, se colocar no lugar dele, né? Sim. Porque parece uma coisa até natural na gente, nos pais, nas mães, né? O filho sai, a gente já, Senhor, cobre e protege, guarda, mas o que eu vejo que o Senhor está nos chamando é para um outro nível mais profundo, né? De intercessão com relação ao propósito que essa geração tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, a respeito do que o Senhor tem mostrado sobre os nossos filhos, de quem o Senhor pretende, do que o Senhor pretende fazer com eles, e qual o nosso posicionamento em buscar isso, em sermos aqueles que vão abrir o caminho para que eles se tornem aquilo que o Senhor tem demandado deles. Sim, eu creio que é algo de extrema importância a gente entender, né, o que o Senhor tem para essa geração. Aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, é aquilo que tem queimado neles. E nós precisamos estar atentos como pais, e orando o tempo todo e compreendendo, né, aquilo que o Senhor tem para eles. Hoje eu pensava, na verdade não hoje, mas alguns dias, eu pensava muito sobre Joquebede. E Joquebede, quando você olha, né, a história, ela
quando há aquela sentença de morte, né, sobre os filhos, né, sobre as crianças, o que ela faz? Ela pega um cesto, né, e a Bíblia diz que ela betuma aquele cesto. Então, ela tapa cada buraquinho daquele cesto, né, e coloca Moisés dentro. E ela faz aquilo para que a água do rio não entre no cesto. E eu refletia sobre isso, como nós pais precisamos fazer sobre os nossos filhos. Precisamos betumar por volta deles para que nem um pouquinho do mundo entre na vida deles. Então, nós precisamos nos posicionar como guardiões, né? Orando em todo o tempo. E o que o Senhor tem falado comigo nesse tempo é que precisamos de orações que vão fazer efeito na vida deles. Orações que vão gerar algo novo. Porque se a gente faz uma oração, como diz o meu marido, uma oração meia boca, gente, não vai resolver. Nós precisamos cobrir os nossos filhos de oração diariamente, porque o mundo vem com força total para roubar a vida deles, para tomar a mente deles, para trazer uma mentalidade carnal do mundo. Então, a importância que os pais têm nesse tempo em oração é essencial. Se nós não gerarmos os nossos filhos em oração, né? Exemplo que eu dei de Joquebede, ela colocou ele dentro do cesto, ela betumou e ela enviou para que o Senhor desse o destino e salvasse a vida dele. Então, nós como pais precisamos fazer isso. Precisamos cobrir os nossos filhos diariamente de oração, buscar uma revelação para eles, não é só uma reza e repetir, né? Ah, vai em nome de Jesus com os anjos do Senhor acampam. Não. Senhor, o que o Senhor quer que eu ore especificamente sobre a vida dos meus filhos? Porque o Senhor vai revelar. Por quê? Porque o inimigo vai ficar rodeando o tempo todo. Eu conversava com o meu filho hoje, o Rodrigo, e eu falava para ele, filho, você precisa estar atento, porque algumas coisas vão rodear você. E é muito interessante, porque quando você entra nesse lugar, o Senhor levanta pessoas para estar também intercedendo junto com você. E as pessoas vão te ligar e falar, olha, eu estava olhando pelo seu filho, o Senhor me mostrou isso. Olhe pelo seu filho por tal coisa. Então o Senhor chama uma geração de pais comprometidos, sabe? Comprometidos com Ele em primeiro lugar, porque nós precisamos estar comprometidos com o Senhor. E comprometidos em estarmos orando e clamando por nossos filhos. É interessante porque a minha sogra, ela tem 82 anos, né? E ela, até hoje, ela ora constantemente pelos filhos dela. Ora por mim, que sou nora. E ela ora constantemente. Ela liga e fala, estava orando por vocês, ora de madrugada. Então, esse é um ministério que só acaba quando a gente termina a nossa missão na Terra, né? Mas, assim, é de extrema importância. A gente precisa compreender isso, a importância de estarmos orando, intercedendo de forma pontual por nossos filhos. A pastora Zélia, né, falava, eu acho que essa frase já é bem conhecida, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Sim. Mas essa questão de Moisés é interessante, porque ele tinha um propósito e um chamado de libertador. Exato. Né? Então, na verdade, Joquebede não sabia disso, mas ela se posicionou, porque provavelmente o Senhor tinha colocado algo no coração dela de que aquela criança seria alguém, né, de importância, de alguém pontual, né, para aquele povo, para aquela geração, para aquele momento da história, né? Com certeza ela não imaginava o que aquele bebê se tornaria, não imaginava. Mas eu creio que é isso que a gente precisa buscar no Senhor, né? Isso que você está falando. O que o Senhor tem para essas crianças, para esses adolescentes, qual é o propósito deles? Porque, assim, eles não são só nossos bebezinhos, nossos filhinhos lindinhos. Eles são pessoas que foram chamadas para algo, né? Que tem realmente essa unção de libertadores para uma geração, porque eu vejo esse chamado sobre eles. E se nós entendermos isso e começarmos a preparar esse caminho na intercessão, na oração, na cobertura espiritual,
E quando você falou da questão de betumar, né, o cesto, eu também vejo como não só a oração, mas a vigilância, né? A gente tem conversado sobre isso, né, amiga? Porque tudo bem, adianta muito você orar, você interceder, você cobrir de oração, mas vigiar é algo pontual nesses dias também, porque a gente tem entrado num tempo de muita guerra, muita luta, onde a gente vê realmente, né, esse embate espiritual sobre a vida das crianças, dos adolescentes, e a gente não pode piscar o olho, né? Às vezes a gente conversa, não, mas não pode se distrair, porque a gente se distrai, vem alguma coisa. Então, é válido a gente lembrar que a gente precisa também, além de orar, vigiar, né? E é interessante porque, assim, havia uma sentença de morte. Havia morte naqueles dias, né? Havia um decreto de morte sobre as crianças, né? Então, todas estavam debaixo de um decreto de morte. E aí a gente vê uma mulher que se posiciona de forma, né, ousada, de forma corajosa, né? E vai lá e coloca confiando naquilo que Deus iria fazer, né? Na vida de Moisés. E hoje a gente vive exatamente isso, porque há um decreto de morte. A morte tem rondado a vida dos nossos filhos. E nós, como pais, precisamos acordar para isso. E eu acho muito interessante, porque assim, não é só se tem uma brecha ou se tem uma situação. Não. Todos os jovens e adolescentes, eles precisam estar cobertos de oração, de vigilância. Eu sempre falo isso, né? Se não precisasse vigiar, a Bíblia não falaria. Então fala, vigiai e orai. Então não a gente tem que estar muito atento a isso. Por quê? Porque o decreto de morte está aí para roubar essa geração. E eu vejo assim muito, né, algo que eu vivo, é uma questão de algo sobre a mente deles. Para roubar a mente, trazendo todo tipo de transtorno, todo tipo de medo, né? Então, assim, há uma prisão na vida desses adolescentes e jovens. Então, nós, como pais, precisamos trazer para essa geração, eu falo de uma geração toda mesmo, Jesus para eles, pregar o evangelho, trazer Jesus para eles e interceder em todo o tempo para que o Senhor faça algo. E nós precisamos que o Senhor intervenha de uma forma poderosa e sobrenatural sobre os nossos filhos, sobre essa geração, porque há muito, muito sobre eles para trazer morte. E morte na mente, morte na alma, de toda uma influência maligna. E nós, como pais e como igreja, nós precisamos avançar. Tem uma pessoa que eu sigo, né, e ela fala, as mães precisam rugir. Se a gente ficar só no blá, blá, ai, não, mas não vai resolver. A gente precisa rugir como leoa mesmo e avançar. Porque senão nós vamos perder os nossos filhos. Então, a exemplo de Joquebede, precisamos ter coragem, precisamos estar muito ligado com o Espírito Santo para poder compreender e entender. Então, assim, vão existir batalhas, mas a gente tem que estar atento às estratégias, porque a gente não vai ser livre de todas. Não é que a gente não vai viver, a gente vai passar a batalha sim, mas o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai nos dar a estratégia para que a gente vença isso. E é de extrema importância que os pais estejam atentos. O que eu vejo muito, Kátia, assim, eu vejo muitos pais distraídos. Muitos pais distraídos. Sabe, assim, não é porque o seu filho está no quarto que está tudo certo. Né? Não é porque o seu filho, às vezes, é muito bonzinho. Ele é tão bonzinho. Se é muito bonzinho, a gente precisa desconfiar. Né? Porque muito, é tão quietinho, ele é tão bonzinho, não me dá trabalho. Né? E a gente percebe muitos pais assim que não estão atentos, não estão vigilantes naquilo que precisa estar com relação aos seus filhos. Porque mesmo assim, né, eles vão fazer coisas que não era para fazer, eles vão errar, né? Mas assim, a gente precisa estar atento a todo o comportamento dos nossos filhos.
A mãe, né, a minha mãe dizia assim, que a mãe conhece o filho. Do jeito que ele entra em casa, você já sabe se ele fez alguma coisa ou não. Então, a gente precisa estar atento, olhar no olho do nosso filho. E que eu veja uma geração de pais muito distraídos, envolvidos com as suas coisas, preocupados com outras coisas. E isso a gente pode perder os nossos filhos. Infelizmente, é uma realidade, né? Então, a gente tem que vigiar, tem que estar atento, intercedendo o tempo todo. Às vezes eu tô dormindo e o Senhor me desperta de madrugada. E o Senhor me leva a orar por uma situação, às vezes de filho de outra pessoa. Então, se a gente tem que estar atento a isso, focar aquilo que é importante. Porque às vezes a gente gasta tempo com coisas que o Senhor não pediu. Como a gente gosta de fazer coisa que Deus não mandou a gente fazer, né? A gente vai se enchendo de coisa, e aí o Senhor fala, então, eu te dei uma coisa só, que é para olhar para os seus filhos. E agora? Você se distraiu, se perderam, então é muito sério, muito grave isso. Acho que a gente tem que tomar um rumo na nossa vida com relação a isso, né? Eu sei que tem muitos pais que oram por seus filhos, muitos pais que intercedem, se colocam no lugar, mas a gente tem que fazer mais, estar mais atento e vigiar mais, porque o inimigo das nossas almas não dorme. E aonde ele achar, seja uma unha bem pequenininha, ele vai avançar e vai tomar. Então, é um tempo de muita atenção e de muita oração, de muita busca em Deus, para que os nossos filhos sejam guardados pelo Senhor. Sim. Eu me lembrei de quando Jesus fala, eu sei que é um outro contexto, né? Mas ele diz que o ladrão, quando ele vai roubar os bens de alguém, ele primeiro amarra o valente. Então, o que está acontecendo? Os pais, que são os valentes, nós, o pai, a mãe, é que a gente fala muito das mães, né? Porque as mães gostam de orar, né? Tem mais percepção, mais sensibilidade, está mais atenta nesse sentido. Mas os pais também, e muitas vezes é o que o inimigo tem feito, amarrado os valentes das casas para roubar os seus bens. E quais são os seus bens? Os nossos filhos, debaixo do nosso nariz, né? Então, assim, ele vem, entra e faz o que quer, enquanto o pai está lá panguando, como você diz. O pai está panguando, a mãe está panguando, e o filho, ó, sendo levado, né? Então, se a gente realmente não estiver atento e não estiver olhando para aquilo que é essencial, vai ser difícil. O que eu tenho falado muito é isso. O que nós precisamos hoje, como pais, nesse tempo, nesses dias, não é apenas criar filhos bons sujeitos, né? Pessoas de bem, pessoas honestas. A gente precisa realmente preparar um povo que vai ser aqueles que vão enfrentar de frente o anticristo. Então, se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai continuar fazendo sei lá o quê, né? Correndo atrás do vento e colocando prioridades que não estão no coração de Deus, né? Então, eu creio que a gente precisa também atentar para isso, né? E assim, você está falando sobre morte, né? Espiritual e morte física também, né? Porque eu creio que até isso é o objetivo, né, do Deus desse século, que é nosso inimigo. A morte espiritual e a morte física mesmo dos nossos filhos, né? Porque é como se uma geração de precursores, uma geração de libertadores está aqui, está nascendo, também vai se levantar a oposição que vai querer matar, porque isso aconteceu lá com Moisés. Por que Faraó mandou matar as crianças? Porque ele sabia que aquele povo estava crescendo, aquele povo estava avançando e ia dominar, né? Depois com Jesus foi a mesma coisa, né? Mandou matar todos os meninos porque sabia que Jesus, o libertador, tinha nascido, né? Então, não é diferente hoje. Então, esse espírito de morte que tem cercado as crianças, os adolescentes, não é brincadeira. Isso precisa ser realmente algo, nossa, que fatalista que vocês são, ou que, nossa, também não é assim. Talvez você
ache que está tudo bem, mas se a gente for ver o índice de depressão nos adolescentes e crianças, o índice de suicídio, tentativas de suicídio, entre outras doenças psicossomáticas, tudo isso que a gente vê, é alarmante, é terrível. Por quê? Porque realmente essas setas malignas estão entrando na mente deles para realmente trazer morte, né? Morte espiritual, morte emocional e um adormecimento, né? Então, eu creio que a gente precisa despertar muito para essa questão. E assim, é tão complexo porque precisa estar, na verdade, precisa estar tudo em uma engrenagem, né? Porque a gente está falando das mães, mas o pai tem uma importância. Quando eu falo de destino, eu lembro de Jacó, né? Jacó, ele orou pelos seus filhos, né? E ele deu destino. Para cada um dos seus filhos, ele orou e ele abençoou a cada um, dando um destino. Então, o pai, ele tem o papel de dar o destino dos seus filhos. Então, precisa haver uma consciência do papel do pai e do papel da mãe. Né? Porque é um time. Eu sempre falo, somos um time, precisamos trabalhar juntos. Então, muitas vezes acontecem algumas coisas porque os pais, às vezes, confiam extremamente naquilo que a mãe vai fazer. Né? A mãe vai orar, a mãe ora, então acaba abaixando um pouco a guarda e não faz aquilo que é necessário fazer. É dar destino, orar com os seus filhos, dando destino para eles. Então, é de extrema importância isso. Né, que os pais estejam muito bem conscientes do seu papel, tanto do pai quanto o da mãe. E essa questão que a gente vê hoje é uma ferramenta que Satanás achou e ele está usando de uma forma muito forte e destruidora, trazendo morte na vida. Assim, eu vejo muitas crianças e adolescentes aprisionados, suas mentes aprisionadas em situações muito terríveis, muito tristes. Mas eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres que estão passando por esse lugar para compreender, para trazer cura para essa geração. Para que essa geração seja livre de toda essa opressão, né, desse espírito de suicídio. A gente vai falando e a gente vai lembrando de algumas coisas, né? E a gente precisa, eu sei que é difícil, gente, mas a gente precisa colocar regra para os nossos filhos, olhar o celular deles, né? O que estão assistindo, o que estão vendo, né? Aqui é uma luta, mas eu não desisto. Porque é uma pressão, né? Mas todo mundo posta, todo mundo faz. Ela falou, agora já é assim. Não, eu sei que meu nome não é todo mundo. Então, você já está evoluindo, você já sabe que não chama todo mundo, né? Mas todo mundo faz. E assim, a influência, ela é muito sutil, às vezes, e muito escancarada, né? Então, às vezes, não sei por que não dorme, não sei por que está opresso, né? Mas você está olhando o que o seu filho está vendo, você está vigiando o que ele está assistindo, porque, assim, né, veio com tudo, né, tem várias coisas assim que a gente sabe que tem uma influência muito grande sobre a vida deles. Então, Satanás investiu tudo que ele tinha para derrubar, para matar e destruir a vida dos nossos filhos. Mas nós, como pais, né, cristãos, sabendo o nosso papel, o Senhor nos chama, isso está na agenda de Deus, acredite no que eu estou falando. Essa geração está na agenda de Deus para orar. Se você falar assim, não vou fazer mais nada, só vou orar para essa geração. Você está, bonito na foto. Porque é isso que o Senhor quer, que nós clamemos e oremos para que essa geração seja curada. Porque o reino das trevas não está investindo porque eles são bonitinhos, eles são lindos. Mas não, ele está investindo porque sabe que há uma promessa. Sabe que essa geração, o Senhor tem algo para eles. E que na hora que eles realmente forem, né, estiverem prontos já, o reino das trevas vai se dar muito mal. Então, há uma investida pesada. E creia que é para morte. Mas o Senhor, ele vem levantando, né, jovens fortes com um propósito. Eu entendo que o Senhor está separando também jovens
que não vão se contaminar, né? Que vão ser como Daniel, para um propósito na vida deles. E nós vamos fazer o quê? Nós precisamos gerar essa geração, né? Sair dentro das nossas entranhas, assim, sair aquela intercessão que vai transformar a vida deles. E o que eu sinto para esses dias, sabe, Kátia, é que assim, a gente não pode desistir. Porque vão acontecer coisas, a gente vai olhar o cenário, vai estar ruim, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Tá dando tudo errado. Eu não estou conseguindo segurar nenhuma ponta, estou com 10 pontas soltas, né? Mas o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Então a gente precisa se posicionar, falar, Senhor, tá difícil, tem horas que eu não consigo ver, tem hora que embaça a minha visão e eu não vejo nada. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui passamos dias lá o ano passado, eu lembro que eu estava vivendo um tempo muito difícil com a Bela, minha filha, muito difícil. E eu acordei umas 6 horas da manhã e quando eu olhei na janela, a Lu, ela mora bem no alto assim, né? E na frente fica a praia. E eu acordei ali de madrugada, de uns dias muito terríveis na minha vida, muito difíceis. E quando eu olhei, tinha um nevoeiro que entrava dentro do apartamento praticamente. Era um nevoeiro que eu nunca vi um nevoeiro igual aquele. E não se enxergava nada, nem os barquinhos ficavam ali, nada, não se enxergava nada. E um nevoeiro muito intenso. E eu vinha de dias muito difíceis, de muitas dores. E quando eu olhei assim, eu falei, nossa, eu não estou enxergando nada. E ali eu vi a voz do Senhor falando comigo. Você não está enxergando nada, né? Eu falei, nada. Nada, nada, nada. E o Senhor falou assim, então, agora é hora de você confiar em mim. Confiar em mim, porque só eu posso fazer. E naquela hora eu senti que soltou algo de dentro de mim, né? Houve uma libertação da minha alma, do meu coração, e os dias foram sendo transformados, né? Então é isso que o Senhor quer, que mesmo que a gente não veja, né? A gente olha para os nossos filhos e fala, Senhor, eu não consigo ver. Mas o Senhor vem, né, através do Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com Ele, e Ele fala, olha, eu estou no controle, agora é hora de você confiar. Você não está enxergando nada, você não tem nada nas suas mãos, não tem para onde você correr, mas eu estou aqui. Né? Eu permaneço em você, se você permanecer em mim. Então, essa é a promessa dele para nós. Então, em tempos difíceis, que nós vamos passar. Mas se nós permanecermos com Ele, o Senhor vai trazer uma cura e uma libertação para eles. Então, são dias difíceis para eles nas escolas, né, nas universidades. Eu tenho orado muito para o Senhor trazer uma estratégia para as universidades no Brasil, porque os nossos filhos são doutrinados, né, por um sistema. Eu falo, Senhor, nós precisamos mudar isso. Então, tantas coisas que nós precisamos, como pais, estarmos atentos, né? E quando eu falo que a gente se distrai, porque a gente acaba saindo da agenda de Deus. Mas nós precisamos pedir para que o Senhor nos mostre, Senhor, aonde o Senhor quer que nós oremos, onde o Senhor quer que a igreja entre, né? E eu sempre falo com o Rodrigo, né? Você precisa levar luz para esse lugar. Ele estuda numa universidade federal. E é difícil. Eu falei, mas se você estiver com o Senhor vai estar com você e Ele vai fazer algo, vai transformar. Então é uma estratégia maligna isso, de tomar, né? Toma as universidades e doutrinam os nossos jovens aquilo que eles querem. Uau, isso me deixa indignada, porque eu falo, não pode, isso não pode acontecer. Né? As escolas, a mesma coisa, é uma doutrinação, é algo que vem para tomar a mente dos nossos filhos. E nós estamos fazendo o quê? Então é hora de se levantar um exército de pais e mães, sabe, indignados, inconformados. Você não vai roubar mais os nossos filhos, nós não vamos nos permitir. Nós vamos viver na nossa vida que nem for para ficar ajoelhado. 24 horas nós vamos chorar, vamos clamar. Mas o inimigo não vai mais culpar os nossos filhos. Não vai trazer mais esse tipo de tranqueiro que tem trazido sobre eles. Eu levo a Bela lá num centro, né, de habilitação para jovens e
adolescentes e crianças, eu falo que toda vez que eu vou lá, eu volto chorando. Todas as vezes que eu vou, eu volto chorando, porque é muito triste você ver crianças, você ver adolescentes, né, com todo tipo de problema psiquiátrico, psicológico. Eu lembro que quando era criança, adolescente, não tinha tantos como tem hoje. E eu fico sentada ali, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes me dá vontade de levantar e pôr as mãos, mas eu não posso fazer isso. Mas eu falo, Senhor, então, quando você estiver aqui, eu vou estar clamando por esses jovens, que são meninos e meninas, com esquizofrenia, com todo tipo de... É muito triste, gente, muito triste. Mas nós precisamos despertar desse sono profundo que a gente vem, né? De um tempo onde os pais acham que suprir com coisas materiais, né? Isso é suficiente. Já está mais do que comprovado que isso não é suficiente. Que isso não vai suprir o que eles precisam. Então, precisamos despertar desse sono profundo e estarmos atentos, vigilantes como pais que são atalaias dos seus filhos. O atalaia é aquele que sobe no muro e olha e vê o que vem. E nós, como pais, precisamos ter esse comportamento. Subir e falar, opa, que vem ali é um exército e vem para roubar os meus filhos. Peraí, pode voltar, porque aqui você não... Porque depois que veio, já veio. Então, nós precisamos estar ali no muro, ali, ó, com brecha, tampando as brechas, mas também vendo aquilo que o inimigo está armando contra a vida dos nossos filhos. E é coisa pesada, não é coisa leve, é pesado, é para desconfigurar a identidade, é para roubar o propósito da vida deles, é para trazer confusão e morte. Então a gente tem que estar muito atento. Eu conversava com o Paulo hoje, que às vezes eu estou em alguns lugares assim, e eu falo, mas Senhor, eu não consigo entender algumas coisas que são às vezes até bizarras. Até bizarro, porque a gente tem que até tomar cuidado para falar, porque hoje tem que estar atento até para falar algumas coisas, né? Mas é um tal daquilo com aquilo outro, que aquilo outro já não é mais. E, meu Deus! E que para alguns pais, alguns jovens, isso se tornou natural e normal. Então a gente luta contra um sistema para mudar, desconfigurar a mente dos nossos filhos para que eles pensem aquilo que o mundo quer. Então, qual o nosso papel? Nós precisamos estar vigilantes, orientar os nossos filhos e interceder, igual de Saúl, 30 horas por dia. Porque senão a gente vai ser surpreendido, né, com coisas que a gente, às vezes, não está preparado, né? Então, precisamos estar atentos. O nosso posicionamento, antes de tudo, né, nós temos um relacionamento com o Senhor, né? Porque às vezes a gente acha que simplesmente levar nossos filhos para a igreja, falar que eles têm que ler a Bíblia, falar que eles têm que ter um posicionamento na escola, isso é chover uma olhada, é como dar mão em ponto de faca, né? Eles têm que ver na gente. Isso tem um encontro com Jesus, Kátia. Um encontro verdadeiro com Jesus. É o que eu falo aqui em casa. Não é filho de crente. Vocês precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, sabe? Ter a sua experiência. Para que vocês sejam transformados. É nesse encontro, né? Eles são salvos, né? Foram batizados, tal, mas precisa ter um encontro na intimidade com o Senhor. Aquele encontro que choca e transforma a sua vida. Porque senão eles vão ali, chega uma hora, já não tem mais interesse, porque não se encontrou. E o que transforma a nossa vida é um encontro com Jesus, né? Paulo teve um encontro ali avassalador, transformou a vida dele, como tantos outros exemplos que a gente tem, né? Aquele encontro, né, que colide você, o Espírito Santo, e transforma toda a sua vida. E eu falo para eles aqui, vocês precisam ter um encontro verdadeiro
né, transformador, que aquilo que você gostava já não gosta mais, aquilo que, né, e a sua vida precisa girar em torno de Jesus. E eles precisam viver isso. Porque senão eles vão ser pessoas que vão, porque a gente leva, né, vão estar ali, mas não vão ser parte daquilo. Então a gente precisa orar por isso também, para que haja um encontro verdadeiro e transformador deles, né, para que eles tenham a experiência deles com Jesus. Eu oro muito por experiência, sabe, da revelação de quem Deus é para eles, né? Para que Deus se revele a eles mesmos, assim como Paulo, né? Eu sempre uso o exemplo de Paulo, o Senhor se revela ao ponto deles serem cegados pela tua glória e a partir disso eles nunca vão ser mais os mesmos, né? Porque se o Senhor vier ferindo eles, ferindo a visão deles, eles não vão ser mais os mesmos. Então a visão deles vai mudar, porque quando o Senhor abrir os olhos deles para o espiritual e eles enxergarem quem Jesus é, isso realmente vai mudar, né? Toda a estrutura. E eles vão conseguir vencer as ondas que vêm sobre eles, né? Aí fora, porque realmente é muito forte, é quase que irresistível, né? Mas se eles tiverem esse encontro, eles vão conseguir suportar e continuar firmes, né? Não se manter como Daniel, né? Sim, e também, assim, é muito importante a gente estar atento, né, voltando um pouco sobre isso, vigilantes, porque o Senhor vai nos conduzir e vai nos revelar aquilo que realmente está acontecendo com eles, aquilo que a gente precisa ver, né, e eu sempre falo para eles aqui e falo para outras pessoas, né, tenha medo de uma mãe que ora, é para ter medo mesmo. Porque quando a gente ora, mas a gente ora com força total. A gente ora, pelo menos eu sou assim, e sei que tem muitas que são assim. A gente ora e é para transformar. Eu lembro a Bela está estudando numa escola técnica, né? E é tudo novo, tudo diferente. E aí eu fui um dia lá pegar o uniforme dela e ela veio falar comigo e vieram 3 meninas que eram do 3º ano. Mas foi impressionante, porque na hora que eu bati o olho nas 3, eu falei, não é boa influência para ela. Mas na hora que eu olhei assim, elas olharam para mim, meio sem graça, assim, e foram embora. E eu saí dali e falei, Senhor, se isso não é bom para ela, que o Senhor afaste. Afaste. Porque o que eu senti não foi bom. Na hora eu tive uma percepção, um sentimento ruim. Eu falei, Senhor, eu clamo agora, vou sair daqui até minha casa clamando para que, se isso vai trazer influência ruim, que o Senhor afaste. No dia seguinte, ela chegou e falou, mãe, o que aconteceu? Que as meninas do 3º não falam mais comigo. Isso já faz mais ou menos 1 mês e meio e não falaram mais. Então, o Senhor faz. Quando nós nos posicionamos, estamos atentos a Ele. É o que eu falei do atalaia. E o Senhor vai te levar em lugares que você vai falar, opa, isso aí não está certo não. Ó, esse aí também não... A gente tem que estar atento. E às vezes o Senhor mostra e a gente fica panguando, a gente não vê, a gente acha que é normal. Né? Eu parto do princípio que tudo que a gente não acha que é normal, não é normal. Sentir um desconforto é porque o Senhor está mostrando alguma coisa. Então a gente tem que estar muito atento, porque são más amizades, trazem más influências, né? Às vezes é um percurso que está fazendo errado, que aquilo vai ser ruim. Então, a obra para pai e mãe é muito grande e muito longa. Então, a gente tem que estar posicionado todos os dias, porque funciona. Funciona. A oração do pai e da mãe funciona, gente, funciona. Às vezes o Senhor quer nos ensinar algo, né, em perseverar. Então, o Senhor vai permitir situações para nos ensinar esse caminho. Algumas coisas eu tenho aprendido isso, que algumas coisas o Senhor faz rápido, mas algumas coisas o Senhor quer que você entre naquele caminho
né? Porque o Senhor tem um propósito, o Senhor quer te ensinar, e você vai andar naquele caminho e Ele vai com você. Ele vai te ensinando, né? Vão ter dias ruins, vão ter dias um pouco melhores, vão ter dias que a gente vai ficar desanimado, mas o Senhor vem, nos fortalece e a gente continua, a gente persevera. Então, nós precisamos compreender isso, que há poder na oração de um pai e de uma mãe, né? Há um poder e o Senhor ouve. O Senhor, ele nos conduz, né, para esse lugar de estarmos intercedendo de uma forma eficaz para alcançar a vida dos nossos filhos. É interessante que você tem um testemunho bem forte sobre isso, né? Sobre a questão da oração ser a chave, né? Você quer contar alguma coisa aí, alguma experiência? Assim, né? O Senhor sempre exigiu, né, de mim esse lugar. Então o Senhor foi me forjando, né? Assim, foi me forjando porque às vezes a gente até não dá muita atenção, mas quando acontecem situações, você não tem para onde correr. Então, o lugar que você vai correr é no esconderijo ali do Altíssimo, né? Você vai correr ali no oráculo de Deus ali, porque você não tem para onde correr. Então, às vezes o Senhor nos coloca em situações onde a gente vai ter só o Senhor mesmo, a gente não vai ter outra coisa, né? A gente não vai ter outro lugar para estar se não for nos pés dele, né? Para que ele resolva, porque há situações que só o Senhor pode fazer na vida dos nossos filhos. A gente não tem para onde correr, né? A gente não tem para onde ir. Então o Senhor, ele foi, ao longo de todo esse tempo que eu sou mãe, né? O Senhor vem me ensinando sobre isso, o Senhor vem colocando desafios na minha vida, aonde realmente eu tive que entregar a vida dos meus filhos para o Senhor, né? Declarar que os meus filhos são do Senhor e o Senhor que cuida deles, né? E ao longo desse tempo todo, o Senhor foi me empurrando para esse lugar, porque muitas vezes nós, como mães principalmente, né? A gente quer pegar aquilo que não é nosso, né? Então muitas vezes a gente pega os filhos para nós e a gente quer super proteger, porque às vezes a gente não quer que os nossos filhos passem aquilo que a gente passou, e é uma coisa que a gente não tem muito consciência disso, né? Mas entre nós e o Senhor vem e alinha, né? Eu vivi muito isso, um pouco com o Rodrigo, mas muito com a Isabela, né? E o Senhor foi me levando para esse lugar de realmente entregar a vida dela, declarar que ela era do Senhor. E o Senhor provou o meu coração, né? Quando ela tinha 7 anos, ela teve uma queda, a gente estava na casa da Helena, muitos sabem dessa história, e ela caiu de cabeça, e quando ela caiu ali no chão, quando a gente foi olhar, ela não respirava mais, né? E ela estava ali como morta mesmo, porque ela não estava respirando, o olho dela já não mexia, mas eu lembrei de uma palavra que o Senhor tinha me dado, né? Que Ele ia provar o meu coração, se eu realmente tinha entregado a vida dela para o Senhor. E eu me lembrei disso na hora, eu falei, eu sei que é comigo, pode deixar, sou só eu e o Senhor. E ali eu tive um tempo com ela, né? Eu falei, Senhor, ela é sua, e se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar, e eu não vou me rebelar contra isso, mas ela está aqui. Então eu clamo para que o Senhor traga vida para ela. E aí o Senhor falou comigo, né? Faça respiração boca nela e faça uma massagem cardíaca. Eu nunca tinha feito respiração boca a boca em ninguém e nunca tinha, muito menos massagem cardíaca. Eu não sabia nem o que era, como fez. E a médica disse depois para mim que eu salvei a vida dela quando eu fiz isso, né? E aí quando eu orei, aí fiz isso, aí ela voltou, né? Nós levamos ela para o hospital, ela teve um traumatismo craniano, ficou entubada. Mas quando eu estava na sala, esperando, né, ela ser entubada, eu estava sentada e ali eu falei, Senhor, ela é sua, mas se o Senhor achar por bem dar vida a ela, para que eu continue,
serei muito grata ao Senhor. E aí saiu uma médica, e a médica veio, estava sentada sozinha, né, na sala, não tinha ninguém, que era de madrugada, e a médica veio e falou para mim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, confia no Senhor, porque Ele vai fazer algo. E aí, a partir dali, ela ficou, ali eu sabia que ela viveria. Então, ela ficou bastante tempo entubada, né, mas ela foi curada, não ficou com nenhuma sequela, e tá aí hoje, né, gente, tá aí perfeita, né, o Senhor trouxe vida sobre ela. Então, a importância, né, de você compreender quem é o seu filho, compreender qual é o seu papel, né, e o Senhor tem me levado para esse lugar. Então, eu digo que antes de qualquer coisa que eu seja, né, qualquer coisa que eu possa ser no reino, o meu primeiro chamado, né, é de ser uma mãe atalaia, uma mãe intercessora. É isso que o Senhor vai cobrar de mim. Quando eu chegar, né, no dia do juízo final, o Senhor vai falar, então, te dei 2 filhos, vamos ver como que, né, como que você procedeu com relação àquilo que eu te comissionei a fazer. Então, essa é a minha missão na Terra nesse tempo, né? É gerar os meus filhos para aquilo que o Senhor quer que eles sejam. E eu sempre falo para eles, você pode não querer, mas eu vou gerar você e você vai na base do amor para aquilo que o Senhor, porque eu gerei você, né, de mim, de dentro de mim, para um propósito. Não gerei para ficar perdido. Então pode até, né, dar umas vaciladas, mas o Senhor vem e corrige. Né, o Senhor vem e alinha. Então, esse é o nosso papel. Né? Então, eu acho que desde esse dia o Senhor despertou isso em mim, sabe? De trazer vida para os filhos, trazer vida para essa geração. E o Senhor tem colocado um encargo no meu coração, sabe? De trazer, de tirar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, né, do inferno, desse mundo perdido, né, trazer eles à vida. Né? Eu sempre lembro da palavra, né, de Eliseu, né, de quando morreu, né? A menina morreu e Eliseu foi lá e deitou sobre ela, né, e trouxe vida, colocou olho no olho, boca com boca, e trouxe vida para aquela menina. Né? Então, eu entendo que o Senhor nos chama assim, para fazer como o profeta fez, né? Deitar sobre essa geração, olho no olho, boca com boca, né? Se curvar até eles, trazer eles à luz, tirar desse mundo das trevas, de toda essa morte e trazer toda uma geração à luz. É isso que o Senhor tem nos chamado. Sabe, o Senhor, é claro que a gente pode ter uma profissão, a gente tem algo, a gente, né? Mas o Senhor chama pais. Pais que se dedicam, que entendem, né, para se curvar, para trazer essa geração à vida e tirar eles desse lugar de morte. Então nós precisamos ter essa consciência, né, de arrancar essa geração. Porque tem hora que a gente vai ter que ir lá, ó. Nós vamos lá naquele lugar de morte, nós vamos trazer eles à vida. Então a minha oração para esses dias é que o Senhor levante uma igreja, sabe? Uma igreja que fala, não, a gente vai, sabe? Com pais conscientes de que não, nós vamos avançar, nós vamos arrancar essas vidas, né, das garras do inimigo, que tem sufocado, que tem trazido morte, mas que em nome de Jesus não vai prevalecer, não vai. Amém, eu creio. Uau, o Senhor vai falando e ministrando no nosso coração, e eu creio mesmo que aqueles que estão aqui, aqueles que ainda vão assistir, vão ser profundamente impactados e realmente despertados para esse lugar, sabe? Porque eu vejo que é esse o propósito. Por isso que esse canal chama Gerando Renovo. Porque para gerar, o renovo são os nossos filhos. E o renovo também diz respeito àquilo que Jesus falou, que sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O ramo é o renovo. Né? É a mesma, é sinônimo. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, eu queria que esses últimos minutinhos, a gente tem 5 minutos. Queria que você orasse por nós, Pai.
né? A gente Sim. não pode terminar essa live sem uma oração, para que o Senhor realmente venha despertar o nosso coração e esse chamado que é o mais profundo, o mais pontual e é o mais importante de todos que a gente tem, né, nesses dias. Como você falou, é a nossa missão maior. E eu quero já agradecer, a gente termina orando. Obrigada por esse tempo, obrigada pela sua disposição, pela sua obediência. A gente sabe o quanto foi difícil, né, realizar essa live, mas é porque eu creio que realmente o Senhor vai como uma flecha nos corações com essa palavra para alinhar todas as coisas e trazer à luz aquilo que precisa ser trazido. Obrigada. Amém. Amém. Só queria deixar um texto rapidinho aqui, olha, que está lá em Salmo 144, que diz assim, ó, para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Então, essa é a palavra, essa é a promessa do Senhor para os nossos filhos. Então, eu quero encorajar também os pais para que não desistam. Gente, não desistam. Mesmo que venham situações contrárias, que você olhe para o Senhor e creia que Ele vai fazer algo poderoso na vida dos nossos filhos. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada porque o Senhor ministrou aos nossos corações essa noite, Pai. Pai, eu peço para que o Senhor, em nome de Jesus, levante, Pai, um exército de pais e mães que estejam, Pai, posicionados, Senhor, a orar, a interceder, Pai, pelos seus filhos. Que sejam verdadeiros atalaias nesse tempo, Senhor. Que não se conformem, Pai, com o sistema desse mundo. Que não se conformem, Pai, que o inimigo venha para roubar os seus filhos, mas que se levantem, Pai. Se levantem como coluna, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, Senhor. Pai, derrama do teu amor sobre os pais, Senhor. Converte os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos avançar, Senhor, para trazer os nossos filhos, Senhor, aos teus pés, para que sejam jovens fortalecidos, Senhor, que cumpram o propósito na terra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que haja, Senhor, um derramar, Senhor, um derramar do Senhor sobre cada mãe, sobre cada pai, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja uma disposição em estar clamando dia e noite por seus filhos e por essa geração, Senhor. Eu oro em nome do teu Filho. Amém. 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 Ai, gente, foi demais. Foi tremendo. Muito bom mesmo. Foi, amiga. Agradeço Muito a todos que participaram. Obrigada mesmo. E, ai, Jesus, tô aqui já querendo chorar, porque, né, você sabe que isso tudo queima no meu coração e É verdade. para mim é falar de tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho experimentado, né? Não tem sido fácil, né? Você sabe. O Senhor faz a gente Senhor, passar muitas experiências, né? A gente precisa viver as experiências para a gente poder ter autoridade, né? Então, tudo que você passa, né, com essa família especial, né, é porque o Senhor está te forjando, né, para que tenha autoridade mesmo, mas o bom é que vai dar certo, né? Vai dar bom. Para nós, né? Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Boa noite, Deus abençoe. Obrigada para quem esteve aqui e obrigada para aqueles que assistiram, tá bom? Deus abençoe cada um. Bora. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Fica com Deus.